te alimenta? Podcast, vídeo, artigo? O que você continua consumindo, que você gosta, sempre ouve, para dar uma dica para a galera, para a gente ir encaminhando para o final? Tá, maravilha. Primeiro, assim, dos livros, né, como eu falei, a quinta disciplina foi, né, um divisor de águas para mim, e os livros de um cara chamado Roberto Tranjan, que é o cara que criou o livro Metanoia. O Metanoia aos Passos, que mudou o nome agora, é Os Sete Mercados Capitais. Para mim é o livro mais legal de todos eles, porque Os Sete Mercados Capitais ele conta uma evolução mental e espiritual do ser humano e da forma com que o ser humano empreende. Então você tem pessoas que estão no nível 1 empreendendo e tem pessoas que estão no nível 7 empreendendo. É maravilhoso. Assim, é um livro que mudou a minha vida, assim, a minha visão, né? Tem o livro Velho e o Menino, que você citou. Sim. Né? Tem o livro também Empresa de Corpo, Mente e Alma. É um livro muito legal, do Roberto Tranjan. Então, esses são livros assim que eu escuto. Né? Quanto a pessoas que eu sigo, bom, gosto muito do Flávio Augusto, Flávio Augusto do Geração de Valor, é um cara que me inspira com o seu exemplo, com a forma com que ele enxerga. É um cara muito maduro, é um cara vivencial, é um cara que sabe vender, é um cara que entende gente, pessoas, é um cara de valores muito fortes, então eu gosto muito dele. Em termos de podcast, eu gosto muito, você citou o Joel J, né? A gente bateu um papo. Gosto muito do Joel J, sigo demais ele. Sim. Tem um cara que é muito amigo do Joel J, que eu sigo também, que é o Jacob Petri. Sim, conheço também. É um cara... Já viu? Eu não sigo, mas eu ouvi o podcast dos dois. Fantástico aquele podcast, né? Sim. Maravilhoso, assim. Então é um cara que eu gosto. Eu gosto, e aí eu gosto muito também do próprio Roberto Tranjan, que eu cito pela visão que ele tem. Gosto muito do José Salib Neto, sigo o José Salib Neto também, pela visão que ele tem. Eu acho que a gente tem muito que aprender com esse povo aí, com esse pessoal. O Simon Sinek, quem entende inglês, por favor, sigam o Simon Sinek. Mesmo sem inglês, eu sigo ele, mas se você pegar o TED do Simon Sinek falando do Golden Circle, todos vocês que estão assistindo, futuros empreendedores que obrigatoriamente vão ter que fazer projeto, vão ter que aprender além de comprar o livro do Comece pelo Porquê. Se vocês assistirem o vídeo dele no TED, que é gratuito aí no YouTube, tem com tradução ali, vocês conseguem entender do que a gente está falando quando a gente fala comece pelo porquê. E isso é esclarecedor. É esclarecedor. Ele usa o case da Apple, mas ele é esclarecedor quando ele fala sobre isso. Assim. E é deslumbrante. Você ouve e fica, nossa. É um momento ou, né? Que você fala, nossa, caramba, eu nunca olhei por essa perspectiva. Então é muito legal mesmo. É muito legal. Se tu for assim, eu acho muito legal porque essa visão não é uma visão recente. Ele encontrou um padrão que é usado há mais de 2000 anos atrás. Jesus Cristo era um cara de propósito, né? Jesus Cristo Sim. propósito tão claro que criou o maior empreendimento do mundo, né? E eu não estou falando de igreja em si, eu estou falando do próprio cristianismo, né? Da crença e tal. Mas em termos de empreendedores também tem um cara que eu acho que eu quero citar aqui, que eu acho que é um cara que tem uma visão de nova economia. É um cara bem nova economia. Dois caras aqui que eu vou citar, bem nova economia. Esse que eu vou citar aqui é um empreendedor de primeira linha, que é o Rony Meisler. É o dono da Reserva. Sou fãzão. O Rony é um sócio cara... agora, né? Agora é sócio, porque foi vendido para Arezzo, foi né? vendido para Arezzo, exatamente. Pô, ele e o Birman que são chegadinhos. Aliás, acabou de fazer um aporte milionário aí, mas não vamos entrar nisso, né? Eu sigo ele também, sou muito fã do Rony. E não só fã do Rony como empreendedor, mas assim, o livro dele, Rebeldes Têm Asas, é um livro incrível. Assim, nossa, esse eu também recomendo. Esse, para vocês terem uma ideia, eu dei para o meu chefe. Porque esse livro é incrível. Ele é sobre cultura organizacional, como ele criou, de onde surgiu e por que ele fez a Reserva do jeito que ela é. A Reserva é uma marca brasileira, né? Hoje é sócio da Arezzo, mas
é uma marca que é tradicionalmente carioca, masculina, muito brasileira, assim, em termos em inglês, sabe? E ele trouxe tudo isso dentro da cultura, assim. Só que até tem um podcast também que chama... Caramba, cara, eu vou lembrar. Já quiser, João? Escola de Rebeldia. Ah, esse eu não vi. O Poxa, podcast dele é Escola de Rebeldia. Pode baixar no Spotify. São 15 podcasts só. Não sei por que ele não continuou, mas, meu, uma aula de venda e cultura. Nossa, uma atrás da outra, assim. 15 podcasts. Em 15 dias você lê, todo dia se for fazer uma caminhada aí ou pegar um trânsito, pode ouvir que tranquilamente vocês vão aprender muito. Muito legal também. Cara, e tem mais um cara aí que eu super indico, porque inclusive ele escreveu um livro, se chama Nova Economia, é o Diego Barreto. Diego Barreto é CFO do iFood. E ele escreveu um livro recente sobre nova economia. Esse cara, e ele trabalha também muito bem com Thales Gomes. Thales Gomes é outro empreendedor incrível. Sim, aí, sim. né? Do Easy Taxi, né? O Thales. Então, VTEX. e o podcast também, agora eu estava me esquecendo de citar um podcast que eu escuto muito, é o Resumo Cast. Resumo Cast, que é o resumo de vários livros. Inclusive tem livros que eu às vezes, será que é bom o livro? Eu escuto o Resumo Cast antes de ler. Sim, eu também faço isso. Eu também faço isso. Eu sou muito rato de podcast, eu sou suspeito para falar. Mais um podcast que eu indico para vocês aí, para a gente finalizar, é o podcast do professor Fernando Novaes da Silva, chama Coluna Cerebral. Fiquem à vontade lá, só olhar lá no Spotify, lá, Coluna Cerebral, que vocês vão achar o podcast do professor.